Nós estamos de volta para falar sobre política, 12:06. Paulo Roberto, boa tarde. Boa tarde, Anchieta. Tudo em paz? Está tudo sob controle. Eu vendo aí você mostrando essas coisas dos acidentes, né, que foram muitos nos últimos dias. Muito. E eu perguntando a mim mesmo assim, quantos desses acidentes foram causados por falhas mecânicas, por falhas nos veículos, seja carro ou seja moto? Porque tem gente que acha que moto não é veículo automotor sim, sobre duas rodas. A maior parte desses acidentes é ocasionada por barbeiragem de quem vai pilotando ou dirigindo. Pode prestar atenção. É isso mesmo. Os veículos hoje dificilmente quebram, não é? São feitos para não quebrar. E outra coisa, a matéria aí com a Patrícia, eu vendo, rapaz, as pessoas olham para mim, para a Anchieta aqui, e não sabem o que nós já passamos nessa vida, né? Para chegar onde nós chegamos. Aqui no intervalo eu já estava falando um pouquinho aqui de cada um. Pois é. Sofrimento, não né? sabe. E superamos tudo isso através da educação. Exatamente, a educação. Foi o caso da Patrícia também. É por isso, para mim, que eu defendo demais a questão. Acho que é o caminho, sabe? Não tem outro, não. Não, acho... Principalmente para quem é pobre. Exatamente. Só tem esse caminho. Pois bem, vamos à luta? Vamos. Carlos Bolsonaro, vereador pelo Rio de Janeiro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, alvo daquela operação da Polícia Federal de ontem, saiu agora há pouco da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Mas ele não foi depor sobre essa questão de ontem, não. Porque em relação às buscas e apreensões de ontem, houve, na realidade, um convite para depoimento. E quando a pessoa é convidada, vai se quiser. Nesse comparecimento de hoje, o Carlos foi intimado em relação a uma postagem dele no ano passado, acho que é agosto do ano passado, quando ele se referiu ao atual diretor superintendente da Polícia Federal, diretor-geral, o Andrei Passos. E por isso ele foi intimado, deu depoimento de cerca de 1 hora e saiu agora há pouco sem se comunicar com a imprensa. Por que é que quando as pessoas, em regra, quando vão depor na polícia, não querem falar com a imprensa? Não sei, eu acho que é a orientação dos advogados para não se comprometerem. Porque, honesto e sinceramente, se você vai depor sobre uma coisa que você se diz inocente, se acha que tem como provar que é inocente, o que é que tem que falar com os repórteres? Aquela história que eu não devo, não temo, né? Acho que, não sei, mas é regra, pode prestar atenção, pessoal. E alguns até agridem os repórteres e os cinegrafistas, né? Isso tem sido muito comum. Bota a culpa na imprensa. Na imprensa, pois é. Sobre essa operação de ontem, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, se pronunciou em redes sociais, em lives, e disse que é perseguido. Ele é perseguido e os filhos também pelo ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver aqui. É uma perseguição implacável por parte de Alexandre de Moraes. É inacreditável o que esse homem faz. Ele quer impor que dia 8 de janeiro houve um golpe. Na verdade, desvia-se a atenção do trabalho parcial que o TSE fez contra mim ao longo das eleições, tomando as medidas mais absurdas contra a minha pessoa. Podia citar várias. Uma delas é eles contratando uma agência para estimular jovens a tirar o título de eleitor. Deixo claro que fizeram um trabalho, gastaram dinheiro em cima disso, o TSE gastou dinheiro em cima disso e alistou um pouco mais de 4 milhões de jovens. E aproximadamente 80% desses jovens não votaram em mim, votam na esquerda. Não fizeram o mesmo trabalho no tocante aos mais idosos. E me impediram de fazer tudo, até live na minha casa, me impediram, nada fizeram sobre aquelas inserções que não foram colocadas lá nas rádios, em especial do Nordeste, não me deixaram botar o Lula falando que defendia o aborto, tá? Sim. Que o Lula falava sobre roubar celular para tomar uma cervejinha, não pude mostrar a imagem do 7 de setembro, não pude mostrar a imagem minha na ONU, bem como no enterro da rainha do Reino Unido, ou seja, uma perseguição implacável, que no final você vê ali, na data da diplomação do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro Benedito abaixar e falar para o senhor Alexandre de Moraes, missão dada é missão cumprida. É um poço de mágoas, né? Ave Maria. Bolsonaro é um poço de mágoas. E ontem, numa rede social, eu vi alguém ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro colocando assim, mais ou menos assim. Imagine se fosse a professora Michele Bolsonaro que tivesse recebido dos chineses um carro elétrico incomodado. Porque semana passada os chineses da BYD visitaram Lula e Janja no Palácio da Alvorada e entregaram um carro. Você viu não esse carro? Não. O Lula dirigiu, o Janja dirigiu ao redor do palácio e tal, e o carro ficou lá em contrato incomodado para que o pessoal use. Aí o cara disse, imagine se fosse Michele
e já ia recebendo um caldo dos chineses, o que é que o pessoal não ia dizer. Mas em cima daquela operação de ontem da Polícia Federal, nós resgatamos, nós aqui da ITA, um trecho de um vídeo de uma entrevista dada em março de 2020 pelo ex-ministro Gustavo Bebiano. Lembra do Bebiano? Sim, lembro. Bebiano era advogado de Bolsonaro, participou da equipe de transição, virou secretário-geral da Presidência da República no comecinho do governo Bolsonaro. 2 ou 3 meses depois saiu do governo e em 2020, pouco antes de morrer, ele deu uma entrevista à Rede Cultura no programa Roda Viva, falando sobre essa história que hoje o pessoal está levantando a lebre da ABIN paralela. Presta atenção. Foi isso aí que nós começamos a alertar o presidente, dizer o seguinte, olha, a fabricação dessas notícias falsas, isso tudo, isso não pode estar dentro do palácio, isso pode dar um impeachment. O senhor que tem tanto medo de impeachment, vai deixar que isso se instale aqui, mas a pressão que o Carlos Bolsonaro faz é tão grande que o presidente não consegue se contrapor ao filho. Ele não consegue, é como aquela criança que quer um presente no shopping, não ganha e sai rolando pelo chão, esperneando, e o pai não tem pulso suficiente para dar um basta naquilo. Então é mais ou menos o que acontece. Por quê? Um belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de 3 agentes, que seria uma ABIN paralela, porque ele não confiava na ABIN. O general Heleno foi chamado, ficou preocupado com aquilo, mas o general Heleno não é de confrontos, e o assunto acabou ali com o general Santos Cruz e comigo. Nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, porque é muito pior que o gabinete do ódio, aquilo também seria motivos para impeachment. Viu aí? 2020. Bebiano que não está mais entre nós. Pouco depois dessa entrevista, ele teve um infarto e faleceu. Foi. Aliás, suspeitaram de outras coisas e tal, mas o fato é que ele faleceu. Ele estava com um filho numa chácara, num sítio, sentiu-se mal, o filho chamou socorro, ele foi levado a um hospital e imediatamente faleceu. Os médicos atestaram que foi um infarto agudo. Pois bem, em 2020, o Bebiano já falava nessa história de ABIN paralela, que um amigo disse-me ontem que todo governo tem. Bom, se é ou não, não sei, eu estou apenas repercutindo, reverberando aqui o que foi dito. O presidente Lula tem hoje os seguintes compromissos na sua agenda oficial. Deu entrevista a Elielson Lima, da CBN Pernambuco, hoje de manhã. Lula gosta, né, de dar entrevista. Deu a uma rádio da Bahia, semana passada. Para Pernambuco, ele, de vez em quando, ele... Eu vou falar para ele dar uma entrevista para a gente aqui, qualquer dia desse, né? O doutor Dalto Cadeira disse que vai falar com ele, para dar uma entrevista para nós. E às 15h tem uma cerimônia de assinatura de contratos de concessão de rodovias do Paraná. Isso vai acontecer com Renan Filho, que é o ministro dos Transportes, e o Ratinho Júnior, que é o governador paranaense. Vamos para o plano local? Meu amigo, o PSB, Partido Socialista Brasileiro, que é o partido do governador João Azevedo, marcou uma plenária para quinta-feira à tarde aqui em Campina Grande. Antes dessa plenária, vai haver a solenidade de assinatura da ordem de serviço da construção do Hospital de Clínicas aqui de Campina Grande. E tem aqui o folder da plenária, que a gente trouxe, tem o governador João Azevedo, mas tem um folder da plenária, eu acredito que eu passei, Guto, dá uma olhadinha se tem aí o convite da plenária. Está aí, plenária estadual do PSB, em Campina Grande. Vai ser às 5h da tarde no Garden Hotel, no Centro de Convenções do Garden Hotel. E foi só o PSB anunciar isso aí, com a presença de Johnny Bezerra, de Gervásio Maia Filho, que é o presidente estadual do partido, e o governador João Azevedo, para que o PSD de Daniela Ribeiro, que é do mesmo grupo, fizesse a sua espécie de reunião da executiva estadual ontem e resolvesse que o partido terá candidata mulher a prefeita de Campina Grande. Antes de um áudio que nós temos do governador João Azevedo, tem uma foto aqui que foi tirada ontem das 3 mulheres. Está aqui, Eva Gouveia, Daniela Ribeiro e Rosália Lucas, as 3 fazendo o 55, que é o número do partido PSD. O seu partido disse assim, eu tenho 3 pré-candidatas. 3 pré-candidatas e o Grupo Ribeiro, também através de um outro membro, que é o presidente estadual do Partido Progressista, o nosso querido Enivaldo Ribeiro, disse ontem que ele também pode ser candidato. Então o Grupo Ribeiro, de repente, disse, olha, não tomem decisão sem ouvir a gente não, que nós estamos aqui. Botaram as unhas de fora, como a gente gosta de dizer. E o governador João Azevedo confirmou, Anchieta, que o pagamento da folha desse mês de janeiro ocorre hoje e amanhã. Vamos ouvir o governador? Pois é, mais uma vez, honrando o compromisso de pagar dentro do mês trabalhado,
e a gente tem aí a injeção de 700 milhões de reais na folha, já com os aumentos, o valor já devidamente reajustado, fazendo com que a gente possa continuar gerando emprego, gerando renda, porque esses recursos circulam na economia e fazem com que a gente tenha uma Paraíba cada vez mais forte. É o papel do Estado em criar um ambiente favorável a novos negócios, ao crescimento que gera emprego e gera melhoria para as pessoas. Eu fico feliz porque a gente tem conseguido fazer isso desde janeiro de 2019. Um único mês não houve qualquer risco. E agora, mesmo com o aumento da folha, esse ano teremos um impacto aí de R$500 bilhão na folha durante o ano, mas o Estado está pronto e vai honrar os seus compromissos. O governador também se manifestou ontem sobre algumas reuniões que houve e alguns aglomerados de servidores em frente à Granja Santana, o pessoal reclamando do aumento que o governo está dando, 5 pontos, alguma coisa por cento, o aumento linear. E ele disse que isso é mais que a inflação. Infelizmente, nas palavras do governador, não há como dar um aumento maior. Enquanto isso, aqui em Campina Grande, o prefeito Bruno Cunha Lima ontem inaugurou a Unidade Básica de Saúde do bairro do São José. Está nas páginas Prefeitura, abre primeira UBS do bairro do São José. A inauguração foi ontem, tem uma foto, uma imagem do local. Isso foi ontem à noite, por ocasião da inauguração. Alguns vereadores, algumas pessoas do povo, a fotografia da pessoa que é homenageada com o nome da UBS, foi ontem no bairro do São José. Vamos à boca maldita de hoje? Vamos embora. Quem ri por último, ri melhor. Quando a então deputada federal Joyce Hasselmann, que Reginaldo Bastos aqui chama de a bonitona, lembra quando ela rompeu com a família Bolsonaro, né? Rompeu o Alexandre Frota, rompeu outro, e ela rompeu. Quando ela rompeu, segundo a própria ex-deputada, os filhos de Bolsonaro, os 3 que têm mandato, o senador, o deputado federal e o vereador, começaram a botar apelido nela, dizer que ela era feia, estava gorda e não sei o que e tal. E botaram até o apelido dela de Peppa Pig. Lembra disso? Sim. Foi, botaram, e ela achou, na época reclamou para burro. Ontem, quando tomou conhecimento da Polícia Federal na casa da família Bolsonaro para fazer uma busca e apreensão contra o vereador que havia chamado a Joyce de Peppa Pig, ela apareceu com seu novo visual magérrima, bem magrinha, com a taça de champanhe na mão, dando a resposta a Carlos Bolsonaro, dizendo que quem ri por último, ri melhor. Vamos ver. Carluxo, toque, toque, toque. Quem é? É a Polícia Federal. Um brinde. Esse país pode... Meu amigo, tem condição não. Olha, é pra gente rir. Vamos ver de novo. Joyce Hasselmann. Carluxo, toque, toque, toque. Quem é? É a Polícia Federal. Um brinde. É pra gente rir, né, Chieta? Não tem outro jeito. Rapaz, tem condição não, meu amigo. Não tem outro jeito. Não levar a sério, não. Não pode, não. É isso, Chieta. Tá bom, Paulo. Até amanhã, então. Até amanhã. Bem, vamos a Brasília agora saber outras informações da capital federal. Direto de Brasília, Napoleão de Castro. Grande abraço, Anchieta. Cumprimento a você e ao nosso telespectador nesta terça-feira, dia 30 de janeiro, nossa equipe voltando de Brasília, Congresso Nacional, para destacar os temas mais relevantes de hoje e aqueles que nesse momento chamam a atenção aqui na capital federal. E nesta terça-feira, na capital federal, um tema chama a atenção: a questão da dengue no país. O Ministério da Saúde está convocando uma força-tarefa dos diversos setores do governo e dos governos estaduais e prefeituras em relação à dengue no Brasil. Já foram registrados até agora, só neste ano, 215 mil casos da doença no país, 15 mortes confirmadas até agora. O Ministério já trata como epidemia e quer uma ação enérgica por parte dos entes federados, governo federal, governos estaduais e também dos municípios.
Na área legislativa, o debate em cima da desoneração da folha de pagamentos. Matéria que foi aprovada no Congresso, vetada parcialmente pelo presidente Lula, derrubado seu veto no Congresso Nacional, mas que o governo está agora reeditando uma medida provisória. O autor do projeto no Senado Federal, senador Efraim Filho, falou exatamente sobre a proposta e os benefícios dessa ação. Para que os setores possam se planejar do ponto de vista tributário e fazer novas contratações, abrir novas filiais e, portanto, dar oportunidades a pais e mães de família. Esse foi o encaminhamento da reunião de líderes e caberá, claro, ao presidente Rodrigo Pacheco se debruçar não apenas sobre o tema da desoneração, dos setores produtivos, mas também o PES, os outros temas de compensação e como ele vai encaminhar. Nós estamos à disposição para ver e seguir a linha de orientação do presidente Rodrigo Pacheco no caso. Já o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, falou sobre a iniciativa do governo de querer mandar um novo projeto. Se o governo pretende mudar ou remodelar isso, é direito do governo e nós vamos estar aptos aqui a poder ouvir e discutir. Então, é natural que, se não houver perspectiva de evolução da medida provisória, é natural que um instrumento legítimo, cabível, é o projeto de lei de iniciativa do Executivo. Pode-se até, inclusive, inserir a urgência constitucional, por que não? Porque foi feito isso em alguns momentos no ano passado. Não há nenhum problema nisso, isso é o trâmite normal do funcionamento legislativo e é muito natural na relação entre os poderes que isso exista, isso é próprio da democracia. De Brasília, para o Em Dia, na Rede ITA, Napoleão de Castro. Muito bem, obrigado, Napoleão. Vamos ver quem está nos acompanhando? Vamos para a tela, para as mensagens dos telespectadores. Francisco de Soledade, importante esses esclarecimentos do quadro Audiência Pública. Tive depressão no ano passado e, por falta de informação, perdi o emprego e até hoje não consegui nada. Está vendo aí? Importante saber, né? Informação muito importante. Vamos lá. Edinaldo Genipapo, bom dia, Chieta. Excelente terça-feira para todos da Rede Ida. Já é boa tarde, né, Edinaldo? Um abraço para você, muito obrigado. Tem mais aí Jocélio das Três Irmãs. Que história linda e inspiradora dessa mulher que se tornou professora. Bela matéria, bela história, sem dúvida nenhuma, viu? Você também pode se comunicar conosco. O número está aí na tela, 982-16-6238. Mande sua mensagem, sugestão, denúncia, enfim, manda que a gente está sempre aguardando. A seguir tem as notícias do esporte. O Unifacisa entra em quadra hoje à noite para a semifinal da Copa Super 8. E a terceira rodada do Campeonato Paraibano será aberta hoje à noite. Eu volto já.